Revista Brasil TVT conversa agora com o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor Sérgio Amadeu. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo bom. Professor, como é que explicar essa gangorra, essa confusão toda envolvendo o governo federal, dados da população brasileira, invasão de hackers? Professor, tudo isso tem explicação? Tem sim. O que está acontecendo é, em primeiro lugar, existe um processo de desmantelamento do segmento de tecnologia da informação, principalmente na área de saúde, né? Você tem um processo de privatização que está ocorrendo por interesse do Paulo Guedes, que afeta diretamente a Dataprev e o SERPRO, e sem dúvida também afeta, né, o segmento de tecnologia do SUS, que é o DataSUS, né, que é quem foi atacado, e junto a esse processo tem efetivamente um estímulo do Jair Bolsonaro a incitar ações contra a vacina. Então, olha que providencial. No mesmo momento onde o ministro Barroso define que é obrigatório a carteira de vacinação para você poder viajar, por exemplo, nesse mesmo momento é que existe um ataque ao serviço que emite carteiras de vacinação, o Conect SUS. E o mais curioso é que eles falaram que era um ataque onde um grupo que não foi detectado com atividade nas listas de hackers e crackers recentemente, ele teria assumido um sequestro desses dados com uma técnica que você, por exemplo, copia os dados e destrói aqueles dados e pede um resgate, porque não foi uma técnica de encriptar os dados no próprio servidor do DataSUS, né? Não foi essa técnica. Mas o que a Polícia Federal começou a dizer é que não houve nem destruição de dados. Houve, na verdade, um desvio do DNS. O que seria isso? Você quase que remete o tráfego para um outro site. Tá. E aí, o que teria acontecido no primeiro momento seria isso. Mas qual que é o problema disso? O ataque não afetou só o Conect SUS, afetou outros serviços, como, por exemplo, da compilação de dados sobre as doenças respiratórias, sobre a Covid, sobre o Infogripe. E isso afetou vários serviços e que não estão num único servidor, numa única máquina. Então, a suspeita que depois o Gabinete de Segurança Institucional expõe, que é um ataque que, na verdade, não são de crackers em busca de remuneração, querendo um resgate para devolver os dados, é um ataque de dentro do governo. É um ataque anti-vacina. É um ataque muito estranho e que coloca um outro problema também muito grave, né? Há um tempo atrás, eu acho que nem há um mês, dados muito pessoais, dados sensíveis, foram retirados, né, do site do Ministério da Saúde, sim, colocando em risco a segurança econômica, jurídica de milhares de pessoas. E me chama a atenção que a Autoridade de Proteção de Dados, que já está funcionando há pouco tempo, mas já está funcionando, não definiu nenhuma ação em relação a esse que foi, nos últimos dias, o maior problema de proteção de dados que o país enfrentou. Então, o que está acontecendo é primeiro, um Ministério da Saúde que não tranquiliza a população
com informações precisas, transparentes, uma agência de proteção de não cumpre rapidamente o seu papel, que não também diz quais são as medidas que o órgão tem que adotar e se houve prejuízos mais graves para a população. Na verdade, a gente está navegando num momento onde o que deveria ser aberto está obscuro e o que deveria ser protegido está entregue ao Deus dará, né? Sim. Professor, tem alguns elementos do que você falou nessa primeira resposta que eu queria tratar. Uma delas é a questão que você mencionou da privatização, desse processo de privatização desmanchando, então, essas estruturas digitais, enfim. Queria que você explicasse um pouco mais tecnicamente para a gente, leigo. Olha, é assim, o que está acontecendo quando o Paulo Guedes decide privatizar o Serpro e a Dataprev, essas duas estruturas, elas são extremamente importantes, principalmente no momento onde você lê em qualquer revista especializada que os dados adquiriram um elevado valor econômico. Então, o que acontece é que proteger esses dados e conseguir dar finalidades devidas a esses dados, né, é uma atividade não só estratégica do ponto de vista da privacidade, mas também do ponto de vista da economia do país. Uhum. Então, o que acontece é que eles querem privatizar, eles vão reduzindo o orçamento, eles vão deslocando pessoas estratégicas de um lugar, vão mexendo nas estruturas com a finalidade de privatizar. E o pior, vão, ao invés de investir, porque tecnologia tem que investir, eles têm a doutrina neoliberal de fazer o que é mais barato. Então, eles pegaram já vários dados importantes para o país que deveriam estar protegidos em data centers aqui no país, gerando valor no Brasil, eles entregam para a Amazon. Eles estão entregando para a Microsoft. Sim. Então, eles vão... por exemplo, o DataSUS trabalha com empresas terceirizadas. Que empresas são essas? Será que não é daí que veio o ataque? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem nenhum problema trabalhar com empresas terceirizadas, desde que você tenha protocolos de segurança, você tenha também capacidade de observar, auditar essas empresas e ver se elas estão cumprindo as suas obrigações. Mas o mais importante no que se refere à saúde é construir uma infraestrutura digital pública e segura. Imagine dados sobre a saúde de todos nós. Mas eu queria, inclusive, dizer assim, recentemente eu tive que observar o documento que se chama Estratégia de Saúde Digital, e que sinceramente, um absurdo, porque eu comecei a ler aquele documento. No primeiro momento, se você não está ligado no que está acontecendo na área de tecnologia e no modelo de negócios das plataformas, você pode achar até, nossa, que texto moderno, interessante, diz que dados da saúde têm que servir a startups, olha que coisa bonita. Mas peraí, será que é assim? A palavra de ordem dessa estratégia de saúde digital é a saúde pública e privada baseada em valor. Aí eu dei uma busca, né? No documento, todos os textos, todos os momentos onde aparecia os trechos, onde aparecia a palavra valor, e aí você chega à seguinte conclusão: não é valor no sentido de defender o SUS, a universalidade, o atendimento equiparado entre ricos e pobres. Todos têm o direito à saúde, o valor da justiça, o valor da equidade. Não. É valor de extrair valor dos dados. Ou seja, privatizar o SUS pela tecnologia,
por dentro, pela digitalização. Então, pelos bancos de dados que passam a estar disponíveis para convênios e seguros de saúde, para startups que vão fazer modelos de negócio que não visa ficar e aprimorar estruturas públicas. Então, é grave. Professor, e o que chama a atenção é que sempre que tem uma informação ou uma notícia ou uma decisão, especificamente, que vai contra o governo, sempre aparecem esses ataques. Foi assim no âmbito da derrota no Supremo Tribunal Federal. Aí depois, com outras informações de outras pastas do governo, e essa mais recente do Ministério da Saúde, que no que diz respeito à vacinação. A minha pergunta, professor, é para deixar a população com uma interrogação bem grande na cabeça e se questionar, ou de fato leva a crer que é algo proposital, algo deliberadamente para confundir ainda mais a população? Olha, eu vou te falar, eu ficaria muito tranquilo em dizer não, foi um ataque que aproveita uma falha eventual. Ataques e falhas em tecnologia é algo que acontece, mas como você bem tem relatado, não me parece que seja isso. Então eu não estou tranquilo e as pessoas não deveriam estar, porque quando o próprio Gabinete de Segurança Institucional, você imagina, a própria equipe do general Heleno, esse que é o serviçal do presidente, né? O cara que tenta fazer de tudo para manter o partido da farda no governo e o capitão mandando no país. Esse general, então você imagina o que é trabalhar na equipe dele. A equipe dele divulga que eles encontraram senhas de administradores, senhas válidas, participando da alteração realizada nesses sites, nesses servidores que teriam sido atacados. Então, na verdade, não foi um ataque, não foi bem um ataque, foi uma ação interna, foi uma sabotagem digital. Então, eu digo o seguinte, e é providencial. O presidente Bolsonaro, eu vi aquele vídeo, eu fico até triste de ver aquilo, né? Um presidente que fala sem nenhuma vergonha, eu nem sabia o que era o IFAM, quando descobri que eles estavam impedindo que fizessem lá uma obra do velho da van, ou seja, quando eles estavam defendendo o patrimônio histórico, certo? Ele mandou demitir todo mundo. E ele fala, portanto, vários crimes nessa coisa, né? Um deles, o de prevaricação, que é usar o cargo público para beneficiar a ele ou a um conhecido, um amigo. Então ele prevarica em aberto, e agora ele diz, quero os nomes de quem da Anvisa Sim. autorizou as vacinas de crianças. Por quê? Ele quer os nomes para intimidar, para mandar demitir, para investigar, importunar. E, na verdade, quando você tem um presidente que atua assim, quando o Gabinete de Segurança Institucional diz que tem senhas de administradores de rede sendo usadas, e quando você tem um ministério que não diz como foi o ataque, porque, em geral, você notifica, olha, o ataque foi assim, olha, nós perdemos tais dados, Isso. mas fiquem tranquilos, eu estou recuperando ou eu não vou recuperar, então eu já estou tomando medidas paliativas, medidas para evitar danos. Quais as medidas para evitar danos que o Ministério está propondo? A gente não sabe, porque a gente não sabe nem o que aconteceu. E o pior, insisto muito nesse ponto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já existe, que tem 3 militares, que a maioria são de militares, dos 5, 3 são militares, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, ela não deu nenhuma declaração e não disse à população brasileira, os dados da saúde estão na seguinte situação. Não disseram nada.
parece que não é com eles. Falta falta muita transparência. Exato. Agora, eu fico pensando no seguinte, professor, até por eu ter acompanhado um pouco a discussão da LGPD, você acha que, de uma forma geral, a falta de conhecimento geral da população em segurança digital, e aí eu me incluo nisso, inclusive, talvez ajude a colar essas narrativas que o governo tanto insiste em absorver, né, em utilizar? Sim. Como muito bem o Cosmo lembrou, não é a primeira vez que eles falam em ataque hacker, né? E é uma narrativa que não se sustenta para os especialistas como você, mas que eu acho que para a população em geral que não tem esse conhecimento de segurança digital. Como que você acha que se opera essa falta de conhecimento e essa desinformação do governo proposital? Então, essa é uma questão, porque tem sim, como você falou, uma alienação técnica. Uhum. Existe uma falta de conhecimento de coisas básicas hoje. Isso. Por que são básicas? Porque elas não são técnicas. Uhum. Na verdade, eu vou melhorar a minha frase. Elas são técnicas, mas elas podem ser compreendidas porque elas afetam diretamente a vida nossa, o nosso cotidiano. Então a gente precisa saber. A gente pode não saber fazer. Nós não devemos ser especialistas em computação, não é isso. Mas você tem que saber quais são os arranjos que são feitos com essas tecnologias que podem beneficiar e prejudicar a nossa vida. Então isso precisa saber. Agora, uma outra coisa que acontece simultaneamente, que eu acho que hoje tem um peso maior do que a própria alienação, mas, claro, se alimenta desse desconhecimento, é a estratégia de desinformação que o governo federal não usa só nessa área, né? Você vê no caso de medicamentos, né? Sim. Eles criaram uma ideia de que o tratamento precoce salvaria as pessoas. E eles, aliás, nós não temos esse dado, né? Mas quantas pessoas que tinham problemas cardiovasculares podem ter morrido ao receber um tratamento de cloroquina? Perfeito. Então, assim, eles criaram contra uma ciência que é fundamental, porque atende a nossa saúde, né? Eles criaram controvérsias ali, aonde você não conhece muita coisa, mas você respeitava a opinião do médico, da Anvisa, das autoridades. Eles criaram uma fissura na autoridade ao botar um general de ministro. Então, na questão tecnológica, onde as pessoas, tal como na área de medicina, as pessoas não têm conhecimento, é onde você vê o poder do saber ali, né? Eles aproveitam isso para criar uma desinformação. E eu vou dizer, parece estratégia de dissuasão militar. Vou dizer, uma hora fica nítido que é uma operação de hackers providenciais contra a saúde, e aí começa a aparecer ataque em outros lugares, atacando o Bolsonaro, para colocar o Bolsonaro como vítima. Então, na verdade, você sabe esses arranjos, onde você põe uma tropa para ir para lá, mas é só para arisco ali, é para chamar atenção para um lugar que eu não vou. Uhum. Sabe, parece que eles estão brincando de jogo de war. E ele faz isso o tempo todo, ele fica jogando ali, ó, ataca ali embaixo, mas o meu objetivo, na verdade, é ali em cima. Então, é uma coisa assim, de generais, de terno. Eu tenho falado isso, né? General que usa terno, eu não posso respeitar, vou explicar por quê. Porque ele deveria estar na sua função profissional, trabalhando lá na defesa nacional, e não se metendo, porque ele tem um bando de homens armados a mandar nas pessoas, na sociedade. A gente precisa fazer esse acerto democrático, né? Eu acho assim, se um general norte-americano desse uma declaração
sobre a política concreta norte-americana, a disputa ali, a coisa ia ficar muito feia para ele. Porque isso não é... Lá nos Estados Unidos, você não tem esse componente de discutir a democracia. Você fala, e como que os generais vão se portar? Nem na França, nem na Itália. Aqui tem. Aqui você sempre fala, mas vem cá, o que vai acontecer no 7 de setembro? E o comando do exército? E agora, infelizmente, na saúde, o que aqueles coronéis estão dizendo? Para falar sobre saúde. Sim. O que militar entende de saúde? Mas por isso que a gente vive um governo militar em plena democracia. E um governo... olha só, outra coisa interessante. Nós temos um centro de ciberguerra que está sob o comando do Exército. Quando esse centro foi montado, eu era membro do comitê gestor da internet, ele estava sendo montado, eu vi a apresentação que um general nos trouxe e eu questionei o general, mas, general, o senhor vai se defender da ciberguerra? Porque quando ele abriu o PowerPoint motivacional dele, tinha várias marcas de empresas norte-americanas e tal, que teriam participado da proposta. Eu falei, general, quem é que pode nos atacar? A Rússia, a China e certamente os Estados Unidos. Aliás, desses três que eu falei, o que pode nos atacar, inclusive fisicamente, não é o Irã, são os Estados Unidos. Porque na época eles falavam muito do Irã. Então, e o general falou, são nossos aliados. Então, veja bem, a quantidade de spyware, a quantidade de informações que eles entregam para um país que, do ponto de vista da defesa, ele tem interesses econômicos, políticos e militares no Brasil que não necessariamente são nossos interesses e, portanto, a gente deveria ter um centro de ciberguerra capaz de se defender dos Estados Unidos. Mas nós não temos. Pelo contrário. É isso. É isso aí. E com isso, quero agradecer o professor Sérgio Amadeu, Obrigado. professor da Universidade Federal do ABC, pela excelente entrevista. Até uma próxima oportunidade, professor. Até mais. Tchau aí pra vocês. Abraço. Tchau.